Voltamos com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que acabou de lançar um livro de 900 páginas em forma de diário, em que ele conta os bastidores do poder de uma maneira muito honesta, bem divertido de ler o livro. A gente estava falando sobre o futuro do PSDB, as próximas eleições presidenciais em 2018. A Elma Lúcia quer saber como o PSDB está se preparando para disputar as eleições, as próximas presidenciais, e quais são os principais projetos para vencer, ou o PT ou um outro forte opositor. Vamos começar pelo que eu estava insinuando. O PSDB tem a vantagem de que tem pelo menos 3 potenciais candidatos a presidente da República. Os outros partidos têm dificuldade em encontrar um. Já é uma vantagem. As pessoas dizem, está dividido. Não, não está dividido não. Tem muita gente. O problema e no final sempre se compuseram, né? Como é que vai ser essa composição? É cedo para saber. Depende, política não é uma coisa que se decida com 2, 3 anos de antecedência, né? Até porque se falar antes, a pessoa já começa a levar fogo amigo, depois... E acaba, né? Agora, você fez a pergunta como é que ele está se preparando? Qual é a plataforma? Eu vi que, recentemente, o PMDB lançou um projeto chamado Ponte. Bom, eu achei bom, inclusive que tem ideias boas lá. Muitas delas eram propostas já feitas pelo PSDB, né? Eu acho que está começando a existir no Brasil uma espécie de convergência a respeito do que é necessário fazer. E o PSDB tem que ser, a meu ver, o canalizador dessa convergência. Pode ser que outro seja, mas você sabe que em política não adianta você ter ideia, você tem que ter quem? Tem que, como dizia o Marco Marcel, fulanizar. Quem é que representa? A ideia é uma coisa abstrata. Aí está a ideia, não adianta. Quem que fulaniza, né? Bom, quais são as ideias que estão aparecendo aqui? Primeiro... Fulano Alckmin, fulano Aécio ou fulano Serra? Ou uma mistura dos 3, digamos. Bom, mas de qualquer maneira, o que eles vão dizer, que é o que é importante? O que vão dizer? O que o Brasil quer, deseja hoje? Primeiro que é transparência. Esse jogo de empurra da política, isso que se diz de que não há, é uma linguagem falsa, não pode. Tem que ser mais direto. A linguagem dos políticos tem que mudar, né? Tem que ser uma coisa mais aberta, mais arriscada, portanto. Você tem que dizer mais o que você pensa, o que você sente. Como é que o povo vê na televisão a alma da pessoa, vê se tem convicção ou não, né? Então o PSDB tem que ter uma linguagem verdadeira. A linguagem verdadeira implica em mais transparência, não aceita mais tanta confusão como nós estamos tendo aí. Democracia para o povo não é simplesmente votar, é o comportamento das pessoas. E cada vez mais vão cobrar dos políticos, não são só ideias, como é que ele se comporta na vida, na prática, não é? O PSDB tem que prestar atenção que o seu candidato tem que ser uma pessoa cuja vida esteja livre de obstáculos. Quer dizer, que você pode não ter medo de que vai surgir não sei o quê. O PSDB tem medo que o presidente Lula se candidate? Não, eu acho que o presidente Lula exerceu um papel importante, mas no passado. Ele não tem mais essa capacidade de atração, porque o partido dele está muito comprometido com todos esses escândalos havidos recentemente, mais do que comprometido, está demonstrado que tem responsabilidade e ele não pode fugir disso, né? Agora, pode ser que ele venha a ser candidato, não sei. Sabe, esse é o problema dele. Mas às vezes o partido é uma coisa. O próprio Lula, o senhor acha que já foi afetado por tudo? O que eu vejo das pesquisas, sim. O que eu vejo das pesquisas, sim. Ele está também sofrendo, não tem mais o magnetismo pessoal que tinha. Por boas razões no passado. Hoje não tem. Hoje ele representa coisas diferentes. O Denis Mori quer saber em que circunstâncias o senhor voltaria a se candidatar? Não, em nenhuma, porque a razão é muito simples, não é generosidade nem é medo. Vou fazer 85 anos o ano que vem. Você lê esse livro, você vê que uma pessoa de 85 anos não tem condições de viver essa vida que eu vivi. O senhor ainda nada 3 vezes por semana? Não, eu faço exercício. Agora eu faço a chamada musculação, levanto peso, não sei o quê, e nada de vez em quando, porque eu não tenho piscina em casa. No palácio eu tinha, né? Então a diferença é essa. Mas tudo bem, eu sei que eu estou razoavelmente... Ainda assim, mais ou menos, posso raciocinar e tal. Mas ser presidente da República existe uma tensão psicológica muito grande, né? Eu acho que seria... Aliás, eu vou dizer uma coisa com sinceridade. Eu acho que um erro, se o Lula quiser ser candidato, está errado. Não dá mais, né? Por 1000 razões, as peças gastam, né? Então, pode ter outros papéis importantes. Abre mão. Abre mão. Vai fazer oposição, que faz bem. Abre espaço para os outros, vai fazer oposição ao PSDB. Agora, o que o PSDB vai ter que fazer? Eu não vou falar porque são coisas técnicas, mas a economia está num desbarajuste total.
está tudo errado. A política energética está toda completa. Petróleo está errado, hidroeletricidade está errada, a bagaço de cana, como é que chama? Etanol está tudo errado nessa matéria. É impossível chegar ao ponto que nós chegamos e que você vai ver ainda hoje o governo cortou 10 bilhões de reais porque não tem dinheiro, porque o déficit é enorme. Hoje eu estive numa reunião que um economista importante disse que o déficit real do Brasil corresponde a 6,5 vezes o PIB do Brasil. Quer dizer, é uma loucura. Não sei se é tanto assim. Presidente, a gente estava falando da Petrobras agora e eu pensei uma coisa, se não é uma lei que favorece a corrupção, se é uma questão dos homens, se os cargos são políticos de apadrinhamento, privatizar a Petrobras seria uma solução para se livrar desse ônus? Parte da Petrobras, sim. A Petrobras se meteu em muita coisa que não tem nada a ver com o trabalho especial dela. Mas o importante não é ser privatizar o estatal, é ter concorrência. Ter concorrência. O que eles fizeram aí foi quando eles se unem, é para evitar a concorrência. Vamos dividir o bolo e evitar a concorrência. A chave do êxito é a concorrência. Então, a questão da Petrobras é que ela acabou com a concorrência. O pré-sal. A Petrobras está em tudo. O que aconteceu? As outras não vieram, porque sabem que vão ser controladas na prática pela administração, porque ela tem que ser a executora da Petrobras. Então não vieram para o pré-sal. Está aí um problema grave. A Petrobras se endividou. A Petrobras deve hoje mais de 100 bilhões de dólares. E a receita dela é em real. Quando desvaloriza o dólar, aumenta a dívida. Então vai para o mercado, a ação da Petrobras cai. Né? Então, se ela se tivesse virado Petrobrax, se tivesse sido... Petrobrax não era um bom nome, né? Foi uma sugestão infeliz, né? E não virou. Não, o que tinha que fazer, o que eu tentei fazer? Não é que eu tenha conseguido sempre, mas tentei na Petrobras, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, em todas as empresas estatais. BNDES, nomeações de base técnica. Você pode ceder aqui ou ali, e tal, mas mesmo que seja para o partido, está bem, mas que a pessoa que você está apontando tenha competência ou não tem, não é? Quer dizer, isso é o fundamental, tem que profissionalizar. O Brasil foi desprofissionalizado, né? Isso é grave, porque não é só nas empresas estatais, na administração também, nomeação de gente sem competência específica. Se o governo não tem base técnica, profissionais, se o governo não tem agenda, se ele não sabe para que lado ele vai, como é que pode pedir que o Congresso faça isso? Não vai fazer. O Congresso são 500 pessoas. A responsabilidade no sistema presidencialista é de quem está no comando do Executivo. O senhor chegou a pensar em algum momento que talvez o parlamentarismo fosse melhor para o Brasil? Eu sempre fui parlamentarista. Agora, o que é o parlamentarismo? É um regime de partidos. Tem que ter partidos. Hoje, os nossos partidos, com algumas exceções, se transformaram em agrupamento de pessoas que têm interesse em receber um pouco do fundo partidário do governo e de ganhar alguma vantagem. Para comprar helicóptero, às vezes? Às vezes. E para ganhar posições no governo. Para quê? Para fazer contrato. Não pode. Presidente, recentemente o país passou e continua passando por uma tragédia que começou em Mariana, que agora já chegou ao Oceano Atlântico, ali no litoral do Espírito Santo, talvez afete até Abrolhos. Uma lástima, uma tragédia, o maior desastre ambiental de todos os tempos. Responsabilidade da Samarco, da Vale, da BHP, esse desastre que aconteceu com o rompimento da barreira lá em Mariana. Destruíram o Rio Doce, destruíram o Vale do Rio Doce. E algumas pessoas, no meio dessa reação emocional, de tristeza, dizem, a culpa da Vale que foi privatizada, veio a ganância do capitalista que não se importou com outras coisas, inclusive com o meio ambiente. Eu vejo no livro que o senhor fez várias reflexões na época da privatização da Vale. Não sei se vale a pena ou não. Em algum momento, o Robson quer saber se o senhor se sente responsável. Não, isso é o exagero, né? Por causa da emoção. Se o senhor se sente responsável pela tragédia de Mariana, por causa da Vale que foi privatizada. Só faltava essa. Esse rapaz, o que eu queria saber é se o senhor em algum momento pensou, foi a melhor escolha? Foi o melhor momento, talvez? Veja, eu tinha dúvidas sobre se valia a pena ou não fazer a privatização da Vale Rio Doce. Por que foi feito? Depois eu vou para Mariana. Tá. Por que foi feito? Foi feito porque o governo estava sem condições de investimento.
As empresas estavam ficando como as telefônicas todas. O governo não tinha condições de investimento, precisava de novas tecnologias. A Vale tinha basicamente uma empresa de logística. Ela pega minério de um lugar, põe no outro, através de um sistema de logística. E o governo não tinha como avançar nesse setor. Quando foi feita a privatização, depois eu vi tanto, vendeu barato. Foi difícil encontrar quem comprasse. Como eu digo aí no livro, eu torcia para que a Votorantim comprasse, porque era um grupo nacional. Antônio Hermílio de Moraes. E tinha Billington, e tinha outros concorrentes, eu torcia, mas eu não ia interferir lá. Na hora H, ganhou um conglomerado do Benjamin Steinbrück, mas com muita presença de fundos de pensão. Então, o governo sempre continua tendo uma presença grande na Vale, né? Inclusive os empregados, que ganharam compraram uma parcela das ações. Né? Não é uma empresa na qual o governo não tenha como atuar. Não foi em consequência disso que aconteceu, Mariana. Hoje está nos jornais, não sei se é verdade, que houve um relatório dos órgãos de controle, acho que especialmente no IBAMA, dizendo 4 meses antes do desastre que 16. tinha que tomar providências. E não avançou por falta de competência burocrática. As empresas têm que ser fiscalizadas, o Estado é indispensável. Quando você privatiza, você tem que ter quem olhe pelas empresas, por isso as agências reguladoras. O que fizeram os governos do PT? Transformaram as agências reguladoras em agências de cabide de emprego e deram aos partidos, tiraram a capacidade profissional. Esse é o erro. O senhor foi chamado de estadista, um verdadeiro estadista pelo Bill Clinton e mais recentemente pelo Gianetti da Fonseca, que disse: no Brasil, estadistas só o Fernando Henrique e a Marina Silva. Qual é a diferença entre um estadista e um governante? E o que um estadista deve fazer no caso de uma tragédia como essa em Mariana? Em primeiro lugar, a qualificação não é minha, é deles, né? É deles, é deles. Agora, Bill Clinton que falou. Qual é a diferença? Uma pessoa que está em responsabilidade de Estado, ele olha amanhã, não olha hoje. Ele tem que ver qual é a consequência dos seus atos a longo prazo. E, portanto, ele não pode ficar só na carreira de manter o poder ou eleitoreira. Não é? Então, no caso de Mariana, os órgãos de fiscalização estão minados pela penetração de poder político, de interesses políticos, às vezes ideológicos, às vezes fisiológicos, estão minados. O Estado perdeu força. A minha visão sempre não foi de tirar força do Estado. Faz as privatizações, aumenta a competição e o Estado tem a capacidade de regular. Tem que regular, tem que ver o que pode, o que não pode e tal. Aqui faltou. Está dito hoje nos jornais que faltou a medida necessária para tomar a coisa. Por outro lado, também, você tem que olhar qual é o ângulo da Samarco, da empresa lá. Porque também precisa ver se eles não tentaram fazer novas barragens e houve óbices burocráticos em função do meio ambiente, não fizeram novas barragens. Aí continuam usando a barragem antiga. E causam então, a responsabilidade não pode ser assim, digamos, como esse rapaz disse, aleatoriamente, a culpa de não sei quem. Tá bom, a culpa de FHC, ótimo. Na política, as coisas não podem ser muito atabalhoadas, né, Eric? Não. Verdade. Agora, presidente, faltou agilidade do governo Dilma, da presidente Dilma, em agir nesse caso, e até como simbolismo de ela ter ido antes visitar a área afetada, atingida. Mas vamos combinar uma coisa? O senhor responde depois do intervalo? Tá. A gente volta já. Do ponto de vista de comunicação, foi ruim, né? De mais imediatamente. Ela vai distribuir casa toda hora. Agora parece que cancelou hoje. Não ia distribuir 300 casas em Roraima. Quer dizer, porque não foi logo. Tudo bem. Aí o erro não é dela, é do sistema de comunicação. Porque a gente personaliza no presidente, mas muitas vezes não é. O sistema decisório do Palácio é que não funcionou. Nessa hora devia ter funcionado. Uma tragédia com essas proporções, é claro que o presidente tem que dar lá sua demonstração de solidariedade, né? Presidente, nessa semana aqui, o que mais surpreendeu o senhor? A prisão do Bun Lai, a prisão do senador Delcídio Amaral ou a prisão do banqueiro André Esteves? Olha, o conjunto da obra, né, é realmente complicado. Quer dizer, você prender esses personagens ao mesmo tempo. O Bun Lai é outro tipo de ação, né? Já se imaginava que pudesse ocorrer, dadas reiteradas, enfim, afirmações que o envolviam. No caso do Esteves, precisa provar. Nessa coisa eu sou sempre cuidadoso. Lá foi dito que, numa conversa, de que ele daria o dinheiro. Foi dito que tinha falado com ministros.
Os ministros dizem que não falaram, precisa ver, precisa provar. Agora, é dramático, é triste, porque isso tem efeito. Hoje a Bolsa caiu quase 3%. Não é por causa dos teus, é por conjunto, não é? Quer dizer, então você tem consequência. A consequência para o povo, que pode não perceber na hora, é o desemprego, é a falta de confiança. O problema maior do Brasil hoje é que acabou a confiança. Você falou que o Clinton disse que eu era estadista, não sei o quê. Por gentileza, claro. Eu fui aos Estados Unidos e eu e ele recebemos uma homenagem. Ele transformou a homenagem como se fosse só a mim, por generosidade dele. Mas eu disse uma coisa que eu vou repetir aqui. Eu disse, olha, eu várias vezes perdi a popularidade, mas nunca o respeito. O mais importante para quem é o homem de Estado não é a popularidade, é o respeito. Aqui no Brasil, nós quebramos o respeito, não tem mais confiança. As pessoas não confiam. É a coisa mais grave que nós temos hoje, é essa falta de confiança. Os empresários não confiam, o trabalhador tem medo, que pode perder o emprego, e o povo não confia em ninguém. Foi bastante propícia também a fala esta semana a ministra Carmen Lúcia, né? Muito, o que ela disse é verdade. Hoje é simples, você tem que dizer a verdade. Às vezes é desagradável para... Aqui, por exemplo, quando eu vejo projetado aqui o que eu disse, digo, meu Deus, já vou brigar com mais gente. Não vou, porque as pessoas acabam compreendendo. Mas pelo menos é sincero. Não é? É sincero. Quer dizer, eu acho que a população hoje quer é isso, é sinceridade. Abre o jogo. Olha, em 96 o senhor estava nessa mesma época na África do Sul, encontrou Mandela. E tem um trechinho que parece até que o senhor se surpreende. Fala, ele gosta do Fidel Castro, ele elogia Cuba, porque eles tinham uma atuação grande ali. Às vezes dá vontade de oferecer uma nova perspectiva para o interlocutor? Veja, no caso do Mandela, isso aí é o seu grupo chamado The Elders. Eu sou parte desse grupo aí. Sim, tem o Jimmy Carter. Quem está ao meu lado é a mulher do Mandela, a Graça. Vini. O outro é o Bispo Tutu. Desmond Outro é uma senhora Tutu. da Índia. Outro é o Jimmy Carter. Outro é o Kofi Annan. Enfim, é o Grover Brundtland. São pessoas, Dakar, são pessoas que têm muita projeção no mundo, mas que todos eles que estão aí e foram escolhidos pelo Mandela, porque fizeram alguma coisa e porque não tem mais compromisso senão com os seus valores. Né? Então, sendo assim, é claro que eu trocava opinião com Mandela. Né? Trocamos sobre o Sudão, sobre vários assuntos que nós tivemos metidos, trocamos. Agora, não é o caso de você estar influenciando diretamente um ao outro sobre casos específicos. No caso do Fidel Castro, eu falo aí, se não falo aí, vou falar depois em outros livros sobre o Fidel. Eu tive várias vezes com o Fidel, ele veio várias vezes ao Brasil, não é? E o Mandela tinha por ele aquilo que a nossa geração tinha, admiração, porque era o pequeno que enfrentou o grande, que era os Estados Unidos. Né? Então isso dá uma base de admiração que é muito grande, a despeito dos erros que o Fidel fez lá, o principal dos quais, a meu ver, foi não ter entendido que o mundo mudou e que ele estava sendo um empecilho, tendo sido uma esperança, passou a ser um obstáculo. Mas eu entendo por que o Mandela achava assim. Isso aqui, lá que você está vendo lá em cima, é o Clinton comigo, ali nos Estados Unidos, né? Que está me aplaudindo. Abaixo com o Tony Blair. E aqui com o Tony Blair, eu e o Clinton, provavelmente isso. E lá atrás está ali, o Fontana, que trabalha comigo até hoje, está lá atrás. Isso eu não sei onde foi, mas eu acho que foi na Itália, em Florença. Nós estávamos fazendo uma reunião chamada A Terceira Via. Falando da Itália, então eu vou oferecer para o senhor. Eu soube que o senhor gosta de um bom vinho, é verdade? Obrigada, Eric. Você levantou, eu levanto. Eu trouxe. Pois é. As pessoas educadas são assim: se uma senhora se levanta, o homem também se levanta. Esse daqui, eu soube que o senhor foi para Portugal e gostou muito. É muito bom, é Quinta da Bacalhoa. Quinta da Bacalhoa. E tem uma casa belíssima lá, das mais antigas de Portugal. E esse daqui é da região do Abruzzo. É muito bom também. É muito bom. O senhor já conhece? Esse especialmente não conheço, o outro eu conheço. Mas, tá. Esse daqui, então, é o seguinte. Eu tenho um amigo que disse, vamos nos sentar. Vamos. Que disse, eu perguntei a ele, eu falei, o que eu dou para o presidente Fernando Henrique? Ele falou assim, dê a ele um vinho de R$30 e diga que ele é um pão duro e que isso foi um recado do amigo de carteado. Bom, que eu sou pão duro é sabido. E o senhor é mesmo? Eu sou pobre, agora não sou tanto, mas eu era bastante pobre até deixar a presidência, digamos. Não por causa da presidência, porque depois eu passei a ganhar dinheiro fazendo palestra e hoje eu vivo melhor. Agora, eu não sou de gastar, não é meu estilo. E não gasto nem o meu, nem o dos outros. Eu soube que quando o senhor vai a um restaurante,
o senhor leva o seu próprio vinho? Se possível, sim, porque é muito caro em restaurante. Então, eu levo o próprio vinho. Porque eu posso levar um vinho melhor, que eu ganho, que você está me dando. Né? Ah, e o meu amigo também conhece vinho e falou assim, você nunca dá uma garrafa só, você dá 2. Então, o senhor vai levar o parzinho daqui a pouco, tá? Tá ótimo. Não precisa. Presidente, foi um prazer recebê-lo. Foi muito bom conversar com o senhor. Leiam o livro. Esse livro é um livro obrigatório para conhecer os bastidores do poder. Esse aqui eu vou pedir para o senhor dedicar a uma pessoa que talvez se beneficie muito da leitura. Talvez também, muito em breve, eu tenha a chance de entrevistá-la. O senhor pode autografar isso para a presidente Dilma? Com prazer. Por favor. Aliás, não é o primeiro que eu ofereço a ela. Eu já ofereci mais livros à presidente Dilma e devo dizer uma coisa. Ela lê. Muito. Ela lê. Muito. Mariane, presidente, então, aproveitando que o senhor está assinando... Assinando? Ele está fazendo uma dedicatória, eu vou querer ver o texto. Claro, e vai assinar o livro. Tem muita gente perguntando. O senhor está assinando o livro para a presidente Dilma. O senhor hoje assinaria uma petição para pedir o impeachment dela? Não. Não é meu papel. Impeachment é uma questão que eu já disse aqui, depende de circunstâncias específicas, não é meu papel. Mas ela pode aprender bastante com esse livro, que está bem honesto, numa linguagem tipo diário. E assim todos podem se aproximar um pouquinho mais do poder e saber como funciona o dia a dia no Palácio do Planalto, às vezes no Palácio da Alvorada. E o senhor consegue andar pelas ruas de Higienópolis numa boa? Nunca foi incomodado ou xingado? Ou... Não. Eu ando frequentemente a pé, enfim, vou ao cinema, vou ao restaurante, vou ao teatro. Aqui no Brasil tem essa coisa que é muito prazerosa. Quer dizer, os que são contra, calam, geralmente, espero, né? Os que são a favor se manifestam. Mas isso não é um específico comigo. Em geral, a atitude do povo brasileiro não é agressiva. Não é? E no caso lá, eu sou uma pessoa bastante independente. Eu vou ao Rio, por exemplo, eu vou à praia, eu vou sozinho. Vou com minha mulher, vou à praia. Né? Claro, tem uns certos incômodos. Às vezes a gente quer tirar... E no Rio, sabe como são os cariocas mais desabusados? Dá para ir para tirar um selfie aí, querido? E às vezes a pessoa diz, bom, tá bom, mas eu tô quase... Tem que botar uma roupa, né? Fica chato e tal. Mas, em geral, a relação é uma relação amável com as pessoas. E eu não tenho essa preocupação. Em geral, eu não tenho essa preocupação de que vou receber uma ofensa. Pode ser que receba, paciência. Mas, em geral, não é. Deixa eu ver, o que o senhor está escrevendo? A presidenta Dilma Rousseff, de quem passou por agruras do tipo que a senhora passou, a senhora passa, com um abraço cordial. Pronto. Farei questão de entregar pessoalmente. Espero que a presidente me dê a honra também, como o senhor me deu uma aula. Muito obrigada ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Até sexta-feira que vem.